Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz assim, preste atenção. E Davi consultou ao Senhor. Davi consultou quem? A Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Foi uma pergunta que ele fez. Entregá-lo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Diga graças a Deus e olhe para mim. O que aconteceu ali? Se levantou os filisteus contra o reino de Davi. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Davi era um grande homem de Deus. E quando se levantou uma luta contra a vida dele, ele tomou uma atitude muito particular. Ele foi diante de Deus e consultou, em outras palavras, pediu permissão, pediu conselho para Deus, dizendo: Senhor, eu devo ir contra os filisteus em guerra? Ele fez uma pergunta: eu devo ir contra os filisteus? O Senhor vai me dar a vitória? E cada um de nós enfrentaremos lutas ou estamos enfrentando lutas. Cada um que chegou aqui tem algo que você vive, que você passa. Será que antes das suas decisões, será que diante das suas batalhas e adversidades, você está consultando o Senhor? Você está buscando o Senhor? Davi, diante da luta, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele apresentou a luta dele diante de Deus. Ele apresentou a batalha dele diante do Senhor. Pois ele entendia que ele não tinha força sozinho de vencer. Ele entendia que o Senhor era importante para ele. E o que o Senhor está trazendo aos nossos corações? Que nós vamos fazer o que nesse ano? Apresentar diante do Senhor, como fez Davi. Davi tinha uma decisão muito importante, que era ele ir contra o filisteu. Imagine se ele fosse contra na guerra e fosse derrotado. Seria muito trágico, traria muito prejuízo para o seu reinado. Mas antes de ele tomar uma atitude, o que ele fez? Ele buscou o Senhor. E nós estamos entrando um ano que cada um de vocês tem um objetivo, tem um sonho, tem um desejo. Mas o que eu e você temos que fazer antes de tomar qualquer atitude? Antes de fazer qualquer coisa? Apresentar diante de Deus. Falar assim: Senhor, aqui estão os meus projetos. Senhor, aqui estão os meus sonhos. Eu devo ir. O Senhor vai ir comigo. O Senhor estará comigo, Pai. E quando Davi fez isso, qual foi a resposta de Deus para Davi? Vai para a guerra, pois eu sou contigo e vou te dar vitória. Quem deu aquela palavra? Foi o homem? Foi Deus. Quando nós apresentamos a Deus os nossos sonhos, os nossos problemas, as nossas dificuldades ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Adianta só você entregar o seu caminho? Adianta? Você tem que confiar. Isso é uma das coisas mais difíceis. As pessoas muito normalmente vêm aqui na igreja, olham e falam: eu entrego nas tuas mãos. Quando sai ali, toma de novo. Fala: não, agora eu vou deixar Deus agir. Aí chega lá na casa, começa a agir. Será que isso demonstra confiança na ação de Deus? Nós devemos entregar os nossos caminhos e confiar no trabalhar de Deus. E a Bíblia diz: confia, entregue o seu caminho, confia. E o mais Ele vai fazer.
Quando você vir aqui entregar na mão de Deus o seu caminho, confiar nele, você pode ter uma certeza que ele vai trabalhar na sua vida, que ele vai trabalhar na sua casa, na sua família, ele vai trabalhar nos seus projetos. Muitas vezes não vai acontecer no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, mas quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós não questionamos, mas nós acreditamos que o Deus que nos chamou, ele vai nos conduzir para uma vida de vitória. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo 1: o coração do homem pode até fazer planos, projetos, mas a resposta certa da boca vem de Deus. É errado eu e você fazer projetos? Tem algumas pessoas que não gostam de fazer esses projetos que nós fazemos, que acham errado. Mas o que a Bíblia fala disso? O coração do homem pode até fazer planos. Então ele está dizendo que nós podemos sim fazer os planos. E é isso que nós estaremos fazendo. Mas nós temos que ter um entendimento que a resposta certa vem de Deus. Em outras palavras, quem dá a última palavra é você. Quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Então nós estaremos fazendo esses projetos, esses sonhos, mas nós estaremos apresentando a Deus e dizendo: Pai, cumpra-se a sua vontade. Às vezes vão ter pessoas que vão especificar o que quer, mas você tem que ter a consciência no teu coração que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem alguma coisa que Deus faz que é ruim? Tem alguma coisa que Deus faz que é mal feita? Tem algo que Deus faz que não é bacana? Tudo que Deus faz é o melhor. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós temos que acreditar nisso. Que nós queremos algo de Deus, mas nós deixamos na mão dele e dizemos: Senhor, cumpra o teu querer. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Teve um momento que a palavra diz que Naamã procurava o profeta para ser curado. E quando ele chegou até o profeta não desceu para orar por ele. E ali Naamã, ele fez um questionamento e ele disse: eu pensava que o profeta viria até mim, oraria pela minha vida e eu seria curado. E o que aconteceu? Não aconteceu dessa forma, não aconteceu dessa maneira. A palavra de Deus declara que o profeta enviou um mensageiro. E esse mensageiro falou: vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ali Naamã questionou, porque o Rio Jordão não era um rio puro. Ele declarou: os rios Abana, Fapar não são muito melhores, porque o profeta me enviou para esse rio impuro. Naamã tinha um pensamento de como aconteceriam as coisas. Ele acharia que o profeta chegaria até ele, oraria nele, ungiria ele, e ele seria curado. Mas aconteceu assim? Não aconteceu. O profeta enviou um mensageiro, e esse mensageiro falou: vai no Rio Jordão e mergulha. E quando ele mergulhou no Rio Jordão, o que aconteceu? Ele foi curado. O que isso nos ensina? Que muitas vezes você pede alguma coisa, Deus te ouviu, mas a maior parte das vezes Ele não fará da maneira que você pensa. A maior parte das vezes Ele não fará da maneira que você imagina. Mas não importa como vai acontecer, o que importa é que Deus vai fazer acontecer. Não importa o caminho que você vai percorrer, o importante é saber que Deus te ouviu, e o que Ele ouviu, Ele vai cumprir na tua vida. Amém? E o Senhor, Ele nos traz aqui e falou sobre este homem chamado Davi, que naquele instante, ele pediu e consultou ao Senhor. Mas em 1 Crônicas, capítulo 21, a Bíblia diz que passaram alguns anos e novamente se levantou a guerra contra Davi.
Novamente se levantou a luta, a batalha contra Davi. E naquele momento Davi fez diferente. Lembra que na primeira vez ele fez o que? Ele consultou a Deus. Mas dessa vez que se levantou a guerra contra ele, ele pediu para fazer a contagem de quantos soldados havia para a batalha. Anteriormente, ele confiou no poder de Deus. Agora ele fez o quê? Ele quis ver se ele tinha condição de vencer a batalha. Mas ele se esqueceu que quando ele matou Golias foi pela força dele. Quando Davi matou Golias não foi pela força dele, mas foi pelo poder de Deus. As últimas guerras que ele venceu não foi por conta do poder dele, mas foi porque Deus era com ele. Mas nesse momento dessa guerra que a Bíblia declara, ele esqueceu de buscar o Senhor e ele foi ver se ele tinha força suficiente para vencer a guerra. E quantas vezes não acontece isso comigo e com você? Momentos que a gente toma as atitudes no calor do momento, na emoção, e não pedimos a orientação de Deus, não pedimos a bênção de Deus, e queremos vencer as lutas segundo as nossas forças. E a palavra de Deus diz que quando Davi fez aquilo, o Senhor desagradou disso. O Senhor se entristeceu disso. Por que o Senhor se entristeceu? Porque ele esqueceu do Senhor. Porque ele confiou em si. E esqueceu de confiar no poder de Deus. Todas as vitórias, todas as batalhas que ele enfrentou e ele viveu, ele venceu por quê? Porque Deus era na vida dele. Porque Deus estava com ele. Mas naquela luta ele foi ver se ele tinha capacidade, se ele tinha força, se ele conseguiria pelas forças do braço dele. O que o Senhor já começa a falar com você, não importa se você está fraco agora, não importa se você não tem condição financeira, não importa se a medicina já te desenganou, não importa as suas desqualificações, o importante é Deus ser com você. O importante é Deus pelejar por você. O importante é Deus ser na tua vida. Não importa se as suas situações são desfavoráveis. Não importa. Porque quando Davi matou Golias, não era porque ele era forte, mas era porque ele tinha Deus na vida dele. E o Senhor, ele diz para você, não importa como estão as suas condições, nós voltamos para o início da pregação. Apresenta ao Senhor, consulta o Senhor, coloca o Senhor diante de todo o que você fizer, o que você planejar. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e Deus o mais o fará. Não importa como está a sua vida, a única coisa que nos importa é Deus se agradar de nós. Se Deus se agradar de mim, se agradar de você, igreja, você pode ter uma certeza. Ele vai mudar a sua vida. Você não precisa agradar patrão, você não precisa agradar fulano, ciclano, você não precisa agradar ninguém. Você só precisa agradar a Deus. E será que você está buscando agradar a Deus ou está buscando agradar as pessoas? Se você ainda busca agradar as pessoas, muda hoje. Busca agradar a Deus. E muitas vezes, quando nós queremos buscar agradar a Deus, nós vamos desagradar quem? As pessoas. Mas um dia, um homem de Deus disse, é melhor desagradar a Deus ou desagradar os homens? O que você acha que é melhor? É melhor desagradar os homens e agradar a Deus. E é isso que ele está falando que nós temos que ter. Nós temos que buscar agradar quem? A Deus. E como que eu e você agrada a Deus? Através do nosso dia a dia.
através das nossas orações, através do nosso posicionamento em vir aos cultos, através da nossa fé, através de meditar na palavra de dia e de noite, através de entregar os nossos caminhos e confiar nele, através de acrescentarmos Deus nos nossos dias, no tudo que nós fizermos, nós estamos agradando a quem? A Deus. E ele diz que quando um homem agrada a Deus, ele faz proezas. E é isso que eu queria hoje declarar para a tua vida. O Senhor nos chama e nós estaremos fazendo isso no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Nós estaremos apresentando, consagrando tudo o que nós vamos fazer ao Senhor. Nós estaremos consagrando e apresentando e consultando a Deus como quem? Como Davi. E quando Davi fez isso, Deus foi com ele. E assim será na nossa vida. Nós vamos consultar ao Senhor neste mês de fevereiro e nesse mês de janeiro. E Deus será na tua vida. Deus vai ser na sua vida. E ele diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós vamos consagrar nesses meses os nossos planos, e nesse ano inteiro o Senhor vai estabelecer os seus planos na nossa vida. Quem entendeu a palavra? E é isso que você vai fazer. Vocês já fizeram o seu pedido? Eu fiz o meu. Hoje nós estaremos apresentando diante do Senhor, e a partir do próximo domingo nós estaremos realmente fazendo esse clamor. Você vai escrever todos os seus planos. Olha, eu já fiz o meu. Um pouquinho grande, né? Mas eu coloquei número 1, 2, 3, foi até 10. Então você viu que é para o ano todo. E é assim, é essa fé que você tem que ter. Você vai projetar, planejar o que você, as suas prioridades, do que você quer conquistar nesse ano. E nós estaremos apresentando diante de Deus. E eu creio que o Senhor não vai desamparar a gente, mas Ele vai nos honrar. Ele vai nos abençoar. Neste ano, você vai ver que Deus vai realizar sonhos. Deus vai realizar os nossos sonhos. Deus vai fazer acontecer em nome de Jesus. Mas é um propósito, um voto que você estará fazendo com homens? Não, você vai estar fazendo com quem? Com Deus. Você não estará fazendo isso com o pastor Yuri. Você não estará fazendo isso com ninguém. Você vai estar fazendo com Deus. E se você levar a sério isso, se você buscar Deus, se você ir nesse propósito do começo ao fim, você vai ver que nesse ano vai ter realização de sonhos. Nesse ano o Senhor vai manifestar a sua glória na nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Cada sonho que Deus realizar, você vai vir aqui e você vai falar: pastor, eu quero contar o meu testemunho. Deus já realizou o sonho. Nesse ano inteiro, você vai buscar e o Senhor vai trazer a realização. E você vai vir aqui e vai riscar. E vai falar assim: ó, Deus já realizou esse sonho. Aí vai chegar outro dia, você vai falar: Deus já realizou aquele sonho. Você vai chegar no outro dia e vai dizer: Deus realizou o meu sonho. E nós glorificaremos o nome de Jesus. E você acha que quando você entrar nesse propósito, colocar no seu coração, vai ser fácil vir nos domingos? O inimigo vai querer colocar adversidade. Quando nós estamos buscando pela nossa vida, pela resposta, pela nossa bênção, quem quer nos impedir? Quem vai criar obstáculos? O nosso adversário. Mas você vai deixar o adversário te parar? Você vai deixar o adversário fazer com que você quebre essa aliança que você está com Deus? Vai acontecer de tudo. A chave, infelizmente, tem gente que fala: quando eu estava indo para o culto,
eu fui fechar a porta de casa, a chave quebrou. Quando eu ia para o culto, aconteceu de quebrar o meu salto. Acontece tudo, mas isso acontece por quê? Para você perder o que Deus tem preparado para você. Mas você tem que entender que é uma luta espiritual. E quem vai vencer essa luta? É eu e você, em nome de Jesus. Então você vai entrar nesse propósito crendo, mas é crendo. Nem entrar mais ou menos. Eu acho, não é acho não, tenho certeza. Eu vou fazer esse propósito e nesse ano o Senhor vai realizar meus sonhos. Você tem que entrar com fé. Você tem que entrar confiando. Você tem que entrar orando, buscando, não perdendo um domingo. E o Senhor ele vai realizar. E também é natural que sempre o Senhor fala que a principal coisa que nós temos que ter é a perseverança. E se você perseverar em buscar o Senhor, em nome de Jesus, você vai contar o seu testemunho. Amém, igreja? Graças a Deus. Gostaria que agora você se colocasse de pé diante da presença do Senhor. Coloque-se de pé. E aquele que trouxe essa sua folha, aqueles que já escreveram, ou aqueles que ainda não têm, eu queria entregar para você. Quem ela lembrou, pega a folha na mão. A senhora lembrou hoje ou esqueceu? Esqueceu, mas na próxima não pode esquecer. Hoje nós vamos fazer uma oração geral, pedindo para o Senhor pelo início desse propósito. Mas nos próximos cultos, eu deixo até na Bíblia para não esquecer. Coloca na sua Bíblia, ora ao Senhor, e eu creio que nós estaremos aqui clamando, buscando, e em nome de Jesus, nós viveremos um ano de vitória. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui nós apresentamos, Senhor, a esse projeto que nós estaremos iniciando neste culto, Senhor. Aqui nós damos a abertura à guerra espiritual. Aqui nós estamos dando abertura e fazendo como Davi. Davi apresentou os seus planos diante do Senhor, consultou ao Senhor, e o Senhor foi com ele. E aqui, Senhor, nós estaremos, Pai, nesse propósito das realizações dos sonhos de Deus para a nossa vida, apresentando diante do Senhor, meu Deus, tudo que nós queremos para esse ano, e pedindo que o Senhor possa ser conosco nesse ano, que o Senhor possa realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, em nome de Jesus, Pai. Tudo que essa pessoa escrever nessa folha como sagrada e ungida, que ela possa viver nesse ano, que o Senhor possa trazer realizações, que o Senhor possa se manifestar sobre a nossa vida. Meu Deus, que não seja um propósito com homens, não, mas seja um propósito com o Senhor, Deus, e que essas pessoas possam testemunhar o Deus